que cremos no Altíssimo, naquele que criou o céu e a terra e tudo dele há. A nossa esperança está nele. Uma pedra diz, aleluia, coloca o teu rosto sobre o pó, talvez a esperança para ti. Oh, aleluia. Ah, meu querido. Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Essa passagem que a Bíblia nos relata da vida de uma mulher, de um casal, uma família. Família esta que o seu esposo, ele era um dos da escola, um dos alunos da escola de profetas, porque ele era o que comandava a escola de profetas. E esse homem, ele contraiu alguns compromissos, mas ele veio a falecer. E quando ele veio a falecer, ele deixou esses compromissos a serem pagos. E os irmãos sabem que naquela época a lei era bem forte, que a pessoa que não pagasse as suas dívidas, os filhos eram levados para serem escravos até pagar aquela dívida. E aquele homem morre e a mulher agora fica desamparada, porque os irmãos sabem que as mulheres não trabalhavam, as mulheres não tinham vez naquela época, mas aquela mulher, ela conhecia a vida de seu esposo, que era um homem que temia o Senhor, como ela mesmo declarou ao profeta Eliseu, quando ela disse que o meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Ele não esperava de falecer, porque nós assumimos alguns compromissos na nossa vida, porque todos nós temos um compromisso. Não é dívida. Dívida é quando você deixa de pagar, mas quando você tem um compromisso pela frente, então aquela mulher, aquele homem contraiu alguns compromissos e morrendo ficou aqueles compromissos a serem pagos. Veio os credores e queriam levar seus dois filhos para serem escravos até pagar aquela dívida. E agora nós vamos ver, irmãos, que a mulher, aquele problema naquela família começou a complicar. Nós vemos, irmãos, que quantas famílias hoje também têm problemas. Cada família hoje, uma família tem problema de um jeito, uma outra família tem outro problema de outro jeito, uma família problema enfermidade, uma família problema financeiro, uma família problema familiar, secular. Irmãos, quantas famílias têm problemas neste mundo? E aquela mulher não era diferente, ela teve esse problema na sua vida para ser solucionada. Mas era sabendo que o marido dava o exemplo de um homem fiel, um homem temente a Deus, e ela não vai procurar um parente, ela não vai procurar um vizinho, ela não vai procurar alguém que tinha posses, mas ela vai procurar um homem de Deus, um profeta, porque aquele homem, ele dava exemplo dizendo certamente da vida de Eliseu, porque Eliseu era aquele que prometia, aquele que era e ela vai ter o profeta Eliseu dizendo: olha, o teu servo era temente a Deus. Aleluia. E aquele homem agora, o profeta pergunta para ela: o que é que eu tenho que fazer para você? Declara-me o que você tem. E aquela mulher, irmãos, ela não tinha dinheiro, ela não tinha nada, ela declarou: a tua serva não tem nada em casa. Aleluia. Irmãos, quantas vezes nós entramos em situações desesperadoras da nossa vida, em que nós olhamos para um lado, não vemos saída, olhamos para outro, não vemos saída, olhamos para frente, não tem saída, voltar atrás não podemos, o problema é seguir à frente, mas quando nós lembramos que lá no céu tem um que responde às nossas indagações, que responde às nossas perguntas, que responde e vem trazer a solução para os nossos problemas, nós lembramos dele e clamamos a ele:
vai trazer a resposta que eu e você tanto precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E agora, irmãos, nós vemos que o profeta diz: olha, ela diz: olha, eu tenho um vaso de azeite. Mas o que é um vaso de azeite para uma dívida que precisava ser paga? Não era nada, né? Quantas vezes nós entramos em situações assim, sem dinheiro, nós temos que pagar uma dívida, nós temos que fazer algo, mas não tem nada palpável na nossa mão. Mas quando nós clamamos, dobramos nosso joelho, clamando ao Senhor, Ele vem no meu e eu tenho socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aí nós vamos ver agora que Eliseu disse: olha, vai, pede vasos emprestados aos teus vizinhos, e não poucos. Glória a Deus. Porque a bênção de Deus é grande. Aleluia. A bênção de Deus é grande, irmão Silvio. Glória a Deus, aleluia. E agora aquela mulher, irmãos, agora coloque-se no lugar daquela mulher. Eu, outro dia, estava pensando, mas se fosse comigo, qual era a resposta que eu ia dar para o profeta? O que é que eu vou fazer com vasos vazios? O que me serve os vasos vazios? Eu quero uma solução. Eu não quero vaso vazio. Mas aquela mulher, ela também era temente a Deus. Ela estava debaixo de uma autoridade espiritual. Oh, glória! Muitas famílias hoje não têm alegria, não têm paz na sua casa, porque não está debaixo de uma autoridade espiritual. Oh, glória! Cordeiro de Deus para todos sempre. Agora aquela mulher vai, ela tinha uma boa vizinhança, ela conhecia seus vizinhos, ela sabia que ela chegasse lá, ela encontraria pessoas para lhe emprestarem vasos para que ela solucionasse o seu problema. E agora, irmãos, nós vamos ver que aquela mulher vai, pede vasos, enche a casa de vasos. E ela agora foi obediente ao conselho do profeta, dizendo: entra no teu quarto, fecha a porta sobre si e sobre os seus filhos, para que ninguém observasse e não colocasse em dúvida a palavra do profeta. Porque muitas das vezes, irmão, Deus fala comigo, Deus fala com você, e muitas das vezes tem em nosso coração uma dúvida: será que é Deus que falou? Será que é Deus mesmo que falou? Será que vai acontecer? Entra a dúvida, e entrando a dúvida, nós não recebemos a bênção, irmão. Nós temos que crer, porque a palavra de Deus sem fé é impossível agradar a Deus. O nome do Senhor. Deus poderoso. Aquela mulher começa a encher o vaso. Enquanto tinha vaso ali, os filhos iam trazendo os vasos, e a mulher ali deitando o azeite que tinha na sua botija, e vai enchendo os vasos, enche um, enche dois. A Bíblia não relata quantos vasos eram, mas a Bíblia diz que eram muitos vasos que aquela mulher pediu emprestado, porque obedeceu a voz do profeta. Meu irmão, minha irmã, Deus muitas das vezes fala comigo e com você. Nós temos que obedecer a voz do Senhor nosso Deus. Glória ao Cordeiro. Aleluia. Agora, irmãos, aquela mulher, enquanto tinha vaso vazio, a bênção estava jorrando. Quando acabaram-se os vasos, diz a Bíblia que o azeite parou de jorrar. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda, é o que Deus faz na minha e na tua vida. Enquanto tinha vaso vazio, a bênção estava jorrando, mas quando encheram todos os vasos, o azeite parou de cessar. Quer dizer, não desperdiçou o vaso, não desperdiçou o azeite. Oh, glória ao nome do Senhor. Deus poderoso. E agora ela, de novo, ela vai até o profeta, porque ela disse: olha, eu fui pedir um conselho ao profeta. O profeta me aconselhou. E agora, se abrir esses vasos, eu preciso agora voltar ao profeta. Sabe o que isso me traz ao meu coração, irmão? Que eu tenho que ser grato a Deus. Aleluia. Quando eu recebo uma bênção de Deus, quando nós recebemos uma bênção, nós temos que ser grato a Deus. Aleluia. E vou falar com Ele: Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço pela bênção que o Senhor promoveu na minha vida, no meio da minha família. Oh, aleluia. Quantas pessoas estão desesperadas nesses últimos dias, que não tem paz, não tem sossego, não tem esperança. Mas eu e você, meu querido irmão, minha querida irmã, que cremos no Altíssimo, naquele que criou o céu e a terra e tudo nele há, a nossa esperança está nele. O profeta diz: aleluia, coloca o teu rosto sobre o pó
Ah, meu querido, minha querida, Deus tem bênção para nós. Então somente eu creio, é você crê, porque a Bíblia nos dá essa autoridade para crermos na sua promessa. Engrandecido ao nome do Senhor. Deus poderoso. Agora aquela mulher vai ao profeta e relata: olha, profeta, os vasos todos estão cheios. E aí ele relata para ela, dá outro conselho. Irmãos, nós temos que viver debaixo do conselho do Altíssimo, porque o conselho do Altíssimo não falha. O conselho do Altíssimo, aleluia, é aquele que resolve o problema, é aquele que resolve, aleluia. Você está triste, quando você fala com Deus, você sai alegre, você tem a resposta à altura do teu problema. E agora aquela mulher, ele diz: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vivei do resto. Sabe o que isso significa, irmão? Que a dívida era grande, mas também a bênção de Deus é maior. Aleluia. Às vezes o problema na minha vida é grande, mas maior é aquele que está comigo, maior é aquele que está contigo, porque Ele que é o dono da vitória, é Ele que comanda, Ele que está no controle de tudo, Ele está no controle da minha e da tua vida. Se eu fosse você nesta noite, eu levantava a mão para os céus e glorificava o nome do Senhor para sempre. Oh, glória, Cordeiro de Deus. Oh, meu querido, minha querida, Deus está falando conosco nesta noite. Aleluia, tão somente, aleluia, nós ligarmos no trono da graça, porque a minha e a tua vida está na mão do Senhor. Não tem dificuldade, não tem problema que Ele não possa resolver. Aleluia, Ele coloca pessoas para nos ajudar, para nos abençoar na nossa vida. Aleluia, não entristeça o teu coração, não entristeça o teu coração, porque Deus tem vitória para ti nessa noite. Deus tem vitória para mim, Deus tem vitória para a tua família. Eu não sei, aleluia, como resolver o problema, mas o Senhor Ele nos orienta. O Senhor, aleluia, nos dá orientação para mim e para você, para vencermos as nossas dificuldades, as nossas lutas. Eu não sei, irmãos, aleluia, quantas vezes eu olho e oro e peço ao Senhor: Senhor, entra com providência, e até hoje Deus não tem deixado voltar nada, aleluia, para os meus compromissos. E assim também é contigo, meu irmão, assim também é contigo, minha irmã. Seja fiel a Deus, porque Deus Ele continua fiel, aleluia, Ele não muda, Ele não é homem para que minta, Ele nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não se confirmaria. Deus tem vitória para nós, aleluia. E aqui nós vamos ver, irmãos, que aquela mulher agora vai viver do resto, aleluia. Ela vai viver com a sua família. Ela pede o marido que era o sustento da casa. Agora ela tinha esperança dos filhos. E agora os homens que vêm cobrar a sua dívida querem levar os seus filhos. E ela, amargurada, ela procurou, aleluia, o lugar certo, a pessoa certa, o profeta. E o profeta profetizou vitória na vida dela. E nesta noite eu profetizo vitória na tua vida. Eu profetizo bênção na tua vida. Eu profetizo vitória na tua família. Oh, glória ao Cordeiro de Deus. Então somente crê. Não duvide, não duvide, porque Deus é grande. Deus tem coisas grandes para mim e para você. Aleluia. A senhora, apenas no olhar humano é difícil. Pelo olhar humano é impossível. Mas quando nós olhamos com os olhos espirituais, aleluia, para cima, aleluia, nós vemos lá no alto o Senhor, aleluia, olhando, porque o salmista diz que Ele se curva para nos olhar. Quando nós clamamos, Ele responde. Quando nós clamamos, Ele responde, como Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, quando diz, aleluia, clama a mim e responder-te-ei. Então, somente se eu e você clamar, a resposta virá dos altos céus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus em Cristo nos abençoe. Aleluia. Que Deus continue nos dando vitória. Saia desta noite